Os estoicos praticavam um experimento mental em silêncio, sem anúncio, sem audiência. Eles chamavam de premeditatio, mas havia uma variação menos conhecida que funciona como o inverso exato. Em vez de imaginar o pior para se preparar, você habita mentalmente o melhor, não como fantasia, mas como postura, como orientação interna, como uma bússola que aponta para onde você já decidiu que vai chegar. A pergunta que quero te fazer hoje não é: o que você quer da vida? Essa pergunta todo mundo já ouviu. A pergunta que muda tudo é outra. Como você se moveria pelo mundo se soubesse, com absoluta certeza, que está no caminho certo? Pensa com cuidado antes de responder, porque há uma diferença enorme entre quem age esperando que as coisas melhorem e quem age como se as coisas já estivessem melhorando. Essa diferença não está no destino, está na postura. Está na qualidade de atenção que você traz para cada momento. Está na energia que você emite quando entra em uma sala, quando escreve uma mensagem, quando toma uma decisão pequena que ninguém vai ver. Os estoicos entendiam algo que a psicologia moderna confirmou séculos depois. A mente não distingue com precisão entre o que está acontecendo e o que está sendo antecipado com convicção. Quando você carrega medo, transmite medo. Quando você carrega certeza, transmite certeza. E o mundo responde a esses sinais com uma precisão perturbadora. Lembro de uma época em que acordava todos os dias, esperando que algo externo viesse me dizer que eu estava no caminho certo. Esperava que um projeto fosse aprovado, que uma pessoa específica reconhecesse meu trabalho, que os números fossem bons o suficiente para eu finalmente me sentir seguro. Enquanto isso não acontecia, eu vivia em uma espécie de suspensão, presente no corpo, mas ausente na ação, fazendo as coisas com metade da força, porque a outra metade estava reservada para o caso de tudo dar errado. Foi justamente nessa época que me deparei com uma frase de Marco Aurélio que não me saiu mais da cabeça. Ele escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Parece simples, parece até óbvio, mas quando você está preso na espera, essa frase cai como um choque de realidade. Você está terceirizando sua própria estabilidade para circunstâncias que não controla. Você está pedindo permissão ao mundo para agir com plena presença. E o mundo nunca vai te dar essa permissão, porque o mundo não funciona assim. Existe uma distinção filosófica que os estoicos levavam muito a sério. A diferença entre o que depende de você e o que não depende. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos de sua época, construiu praticamente toda a sua filosofia em torno dessa divisão. Ele chamava de dicotomia do controle. E o que ele descobriu, vivendo em condições que poucos de nós vamos conhecer, é que a liberdade não está na ausência de obstáculos. A liberdade está em saber exatamente onde colocar a sua energia. Agir como se tudo já estivesse dando certo não é uma ilusão. Não é fingir que os problemas não existem. É reconhecer que a sua postura interna, a forma como você se relaciona com o que está construindo, é a única variável que você realmente governa. E que essa variável importa mais do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. Pensa nisso por um segundo. Duas pessoas podem estar no mesmo ponto da jornada, com os mesmos recursos, os mesmos obstáculos, a mesma incerteza. Uma delas age como se a derrota fosse inevitável. A outra age como se o sucesso fosse uma questão de tempo. Qual delas vai persistir mais? Qual delas vai encontrar soluções que a outra nem vai procurar? Qual delas vai criar ao redor de si um campo de possibilidades que a primeira simplesmente não consegue enxergar? A resposta não é metafísica, é prática. Há uma distinção importante que preciso fazer aqui, porque sem ela, essa ideia pode se tornar algo perigoso.
Agir como se tudo já estivesse dando certo não é o mesmo que agir como se você já tivesse chegado. Não é arrogância, não é negação, não é a postura do homem que faz planos impossíveis e ignora os sinais do presente. É algo mais sutil. É a postura de quem caminha em direção a algo com a convicção calma de quem já fez sua parte, de quem já plantou, de quem já regou. E agora caminha sabendo que a semente está lá, crescendo no escuro, mesmo que ainda não seja visível. Os agricultores conhecem isso bem. Você não fica em frente à terra todos os dias, duvidando se a semente vai brotar. Você preparou o solo. Você plantou no tempo certo. Você rega. E então você age como alguém que sabe o que está fazendo. Não com certeza sobre o clima, não com garantia de que nenhuma praga vai aparecer, mas com a postura de quem confia no processo, porque compreende o processo. Essa é a diferença entre esperança vaga e fé ativa, entre desejo e determinação. Se você sente que essa conversa está ressoando com algo que você já intuía, mas não conseguia nomear, talvez valha a pena aprofundar. Existe um livro chamado O Poder do Silêncio, com 30 lições práticas que partem exatamente desse ponto de contato entre filosofia estoica e ação concreta. Não é um livro de autoajuda no sentido superficial do termo. É uma conversa mais longa, mais quieta, sobre como transformar compreensão em hábito. Porque entender não é suficiente, você precisa praticar, e praticar exige estrutura. Agora quero te mostrar como esse princípio aparece de formas que talvez você não tenha reconhecido ainda. Você já observou como as pessoas que parecem estar sempre com sorte se comportam antes da sorte aparecer? Elas não ficam esperando permissão para agir com entusiasmo. Elas não postergam o cuidado com os detalhes até que as condições sejam ideais. Elas tratam o trabalho de hoje com o mesmo rigor e presença que tratariam se soubessem que alguém importante estaria observando. Porque, de certa forma, alguém sempre está. E esse alguém é o mais importante de todos. Elas mesmas. Marco Aurélio governou o maior império da história durante guerras, pragas e traições. E ainda assim, escrevia em seu diário pessoal, que nunca foi destinado à publicação, com a mesma exigência filosófica de quem está se preparando para algo maior. Ele não esperava que o ambiente estivesse calmo para praticar a virtude. Ele praticava a virtude justamente porque o ambiente não estava calmo. Porque era precisamente nas tempestades que o caráter se revelava. Essa é a lição mais escondida dos estoicos. A condição externa nunca foi o ponto. O ponto sempre foi o que você faz com o que tem, onde está agora. Existe uma força silenciosa que se instala em quem aprende a agir nesse estado. Não é confiança baseada em resultado. Essa é frágil. Depende de aprovação constante. Some quando os números caem. É uma confiança baseada em processo, em identidade. Em quem você está se tornando através de cada escolha, mesmo as pequenas. Sêneca escreveu algo que me acompanha há anos. Não é que as coisas sejam difíceis e por isso não ousamos. É que não ousamos e por isso as coisas se tornam difíceis. Você lê isso e pensa que é só uma afirmação motivacional. Mas não é. É uma observação clínica sobre causalidade. A timidez não é uma resposta ao perigo. Muitas vezes, a timidez é a causa do perigo. A hesitação cria o vácuo que o fracasso preenche. E o contrário também é verdade. Quando você age com a postura de quem já chegou, não de forma iludida, mas de forma deliberada, você começa a fazer escolhas que só fazem sentido para quem está chegando. Você investe onde outros economizam energia. Você persiste onde outros desistem mais rápido. Você trata as pessoas ao redor com a generosidade de quem não está operando no modo da escassez. E tudo isso muda o que aparece na sua vida de maneiras que parecem misteriosas, mas são profundamente lógicas. Tem uma armadilha que preciso nomear,
porque é onde a maioria das pessoas tropeça quando encontra essa ideia pela primeira vez. Agir como se tudo já estivesse dando certo não significa agir como se não houvesse problemas. Significa agir como alguém que sabe lidar com problemas. Há uma diferença enorme entre essas duas posturas. A primeira é negação. A segunda é maturidade. O estoico não fecha os olhos para os obstáculos. Ele os olha diretamente, avalia o que pode ser feito, faz com total presença e depois solta o resultado. Essa última parte, soltar o resultado, é onde a maioria de nós falha. Porque somos treinados a acreditar que o apego ao resultado é sinal de seriedade, que quem não fica ansioso não se importa o suficiente. Mas não é isso que os estoicos viam. Eles viam o apego ao resultado como uma fonte de paralisia, não de força. Você faz melhor trabalho quando está presente no processo do que quando está constantemente monitorando o placar. Um músico toca com mais liberdade quando parou de se preocupar com o que a audiência está pensando. Um atleta performa melhor quando está no fluxo da ação do que quando está calculando as consequências de cada movimento. Agir como se tudo já estivesse dando certo é, em sua essência, a prática de habitar o processo sem se perder no julgamento constante sobre onde você está em relação ao destino. Certa vez, conversando com uma pessoa que admiro muito, alguém que construiu algo significativo ao longo de décadas, com muitos anos de trabalho invisível antes de qualquer reconhecimento, perguntei qual havia sido o momento em que tudo mudou. Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Disse que não havia um momento, havia uma decisão. Uma decisão que renovou todos os dias por tanto tempo que deixou de ser uma decisão e virou um modo de existir. A decisão de parar de agir como alguém que está tentando algo e começar a agir como alguém que já é algo. Não em termos de ego, em termos de responsabilidade, em termos de padrão interno. A diferença entre tentar ser escritor e ser um escritor não está no número de livros publicados. Está em como você trata o caderno em branco. Está em como você defende o tempo de escrita. Está no que você escolhe ler. Está em como você se apresenta quando alguém pergunta o que você faz. Você não espera permissão para ser o que já está se tornando. Isso tem implicações práticas que vão muito além da psicologia. Tem a ver com como você se apresenta fisicamente, com como você cuida do seu espaço, com como você fala sobre seus projetos, com que tipo de pessoas você se permite estar próximo. Quem age como se estivesse chegando, cuida das coisas de quem está chegando, organiza os processos de quem está crescendo, investe nas ferramentas de quem está construindo algo para durar, não de forma ostentosa, não para impressionar, mas porque existe uma coerência interna que pede isso. Uma integridade que não tolera a discrepância entre o que você afirma ser e como você vive no detalhe. Os estoicos chamavam isso de kalos kai agathos, a unidade entre o belo e o bom, entre a aparência externa e o caráter interno, não como performance, como alinhamento genuíno. Quando você age a partir desse alinhamento, algo curioso acontece. O esforço não desaparece. Os estoicos jamais prometeram facilidade, mas o esforço muda de qualidade. Ele deixa de ser angustiado e se torna comprometido. Ele deixa de ser desesperado e se torna determinado. Essa diferença de qualidade é percebida por todos ao redor, mesmo que ninguém consiga nomear exatamente o que mudou. Mas Gedil, quero te convidar a uma reflexão mais específica agora. Pensa em uma área da sua vida onde você está esperando alguma condição externa para finalmente agir com plena presença. Pode ser um projeto que você está tocando pela metade porque ainda não sabe se vai funcionar. Um relacionamento onde você está presente apenas parcialmente porque ainda não tem certeza se vai durar. Uma habilidade que você está desenvolvendo timidamente porque ainda não se sente digno do título. Agora te pergunta,
Como você agiria nessa área específica se soubesse que já está dando certo? Não de forma abstrata, de forma concreta. O que você faria diferente amanhã de manhã? Que conversa você teria? Que decisão você tomaria sem procrastinar? Que padrão interno você elevaria? Porque aqui está a verdade que os estoicos descobriram e que custa tanto aceitar. Você não vai chegar e aí vai começar a agir como quem chegou. Você começa a agir como quem chegou e por isso chega. A sequência está invertida na cabeça da maioria das pessoas. E essa inversão é a fonte de boa parte do sofrimento desnecessário. Há uma dimensão desse princípio que raramente é discutida. O que acontece com as pessoas ao redor quando você adota essa postura? Existe uma contaminação emocional que opera abaixo do nível da consciência. Quando você entra em um ambiente carregando a energia de quem está em modo de sobrevivência, monitorando constantemente, esperando o pior, calculando saídas, as pessoas sentem isso. Não necessariamente de forma consciente, mas sentem e respondem. Da mesma forma, quando você carrega a energia de quem está construindo algo com calma e convicção, não arrogância, não certeza irreal, mas a serenidade de quem confia no próprio processo, as pessoas também sentem e respondem de forma muito diferente. Sêneca observou que nos tornamos parecidos com aqueles com quem passamos tempo, mas o inverso também é verdadeiro. As pessoas ao nosso redor são influenciadas pelo estado interno que trazemos para cada interação. Você é um campo de força em constante movimento. A qualidade desse campo importa. Existe uma prática que quero te sugerir. Não é meditação no sentido formal. Não é visualização no estilo de autoajuda superficial. É algo mais sóbrio e mais exigente. Todo dia, antes de começar o trabalho, seja lá o que for o seu trabalho, dedique um momento a habitar mentalmente a versão de você que já está no ponto aonde quer chegar. Não como fantasia de chegada, mas como orientação de processo. Pergunte, como essa versão de mim começa o dia? Como ela se relaciona com as dificuldades que vão aparecer? Como ela trata as pessoas ao redor? Que nível de cuidado ela traz para os detalhes? E então, tente viver o dia inteiro a partir dessa perspectiva. Não vai ser perfeito, você vai escorregar. Vai reagir de formas que a versão futura de você não reagiria. Vai ceder ao cansaço, à preguiça, ao medo. Isso não é fracasso, isso é prática. A filosofia estoica nunca prometeu perfeição. Prometeu direção. Prometeu que cada vez que você volta ao norte magnético da sua bússola interna, você está treinando algo real. Marco Aurélio errava. Escrevia sobre seus erros com uma honestidade que desarmava. E voltava. Todos os dias voltava. Essa era a prática, não a chegada, o retorno constante. Há algo que os estoicos perceberam sobre o tempo que merece atenção especial. O futuro não existe ainda. O passado já não existe mais. Existe apenas este momento, esta ação, esta escolha. E a qualidade com que você habita este momento é a única coisa que você realmente controla. Não o que vai acontecer. Não o que aconteceu. O que você faz agora com o que tem. Agir como se tudo já estivesse dando certo é, no fundo, uma forma de honrar o presente. De não roubar do momento atual a sua potência máxima por conta de ansiedade sobre o que ainda não chegou, ou tristeza pelo que já foi. É trazer para o agora toda a energia que normalmente fica dispersa entre passado e futuro. Isso é o que os estoicos chamavam de amor fati, amor pelo destino, pelo que é, exatamente como é, não como resignação passiva, como aceitação ativa de que este é o campo onde a vida está acontecendo e que a grandeza só pode se manifestar aqui, neste chão, com esses recursos, nessas condições. Você já deve ter encontrado pessoas que passaram por coisas muito difíceis e ainda assim carregam uma leveza que não combina com a história que viveram.
Não é que elas fingiram que o sofrimento não existiu, é que elas encontraram uma forma de não deixar o sofrimento definir o ângulo a partir do qual enxergam o futuro. Elas agiram como se, apesar de tudo, o melhor ainda estava por vir. Não como ilusão, como escolha, como uma postura que precisou ser renovada todos os dias, às vezes várias vezes por dia, contra a pressão de circunstâncias que pediam rendição. É aí que o estoicismo se separa do otimismo superficial. O estoico não acredita que o mundo é bom porque as coisas são fáceis. Acredita que o bem é possível porque existe dentro de si uma capacidade de resposta que nenhuma circunstância pode extinguir completamente. Esse é o núcleo irredutível. O ponto que nem a perda, nem a humilhação, nem o fracasso pode tocar, desde que você não o abandone voluntariamente. E a forma de não abandonar esse núcleo é exatamente essa: agir a partir dele. Agir como se ele fosse suficiente. Agir como se a vida que você quer construir já estivesse em curso, porque está no único lugar onde sempre esteve, dentro da qualidade das suas escolhas cotidianas. Tem um paradoxo que aparece no centro dessa filosofia e que é necessário nomear diretamente. Quanto mais você precisa que as coisas deem certo para se sentir bem, menos bem você age. E quanto menos bem você age, menos chances você cria de que as coisas deem certo. É um ciclo que se autoalimenta em qualquer direção que você escolha girar. A chave para sair desse ciclo não está em conquistar mais coisas que confirmem que está dando certo. Está em encontrar dentro de você mesmo a fonte de estabilidade que não depende de confirmação externa. Não porque o sucesso não importa, mas porque quando você não precisa do sucesso para se manter inteiro, você age de uma forma que o sucesso finalmente consegue encontrar. Epicteto colocou de uma forma que ficou gravada na história: cuide do que é seu e o resto virá na proporção certa. O que é seu não são os resultados. São os seus pensamentos, as suas escolhas, os seus esforços, os seus valores. Cuide disso com rigor, com constância, com a seriedade de quem sabe que esse é o único campo onde a batalha real está sendo travada. Deixa eu ser direto sobre algo que talvez seja o mais importante de tudo que disse até aqui. A razão pela qual a maioria das pessoas não age como se tudo já estivesse dando certo não é preguiça, não é falta de informação, é medo. O medo de que se você agir com toda a presença e convicção e as coisas não derem certo mesmo assim, a decepção vai ser insuportável. Então você se protege agindo pela metade, acreditando pela metade, existindo pela metade. Mas aqui está o que os estoicos sabiam e que custa tanto aceitar. Você já está pagando o preço da decepção. Você está pagando agora, a cada dia que vive pela metade, a cada momento de presença que troca por proteção antecipada. Você está pagando o preço sem receber o benefício da tentativa inteira. O risco de agir com plena presença não é maior do que o custo de não agir. A diferença é que quando você age inteiro, pelo menos você tem a chance de descobrir o que é possível. Quando você age pela metade, você já escolheu um resultado, e não é o que você quer. Agir como se tudo já estivesse dando certo para você não é uma técnica, não é um hack, não é uma promessa de que as coisas vão funcionar do jeito que você planejou. É uma postura filosófica, uma forma de habitar a vida, uma decisão que precisa ser renovada com consistência, especialmente quando as circunstâncias pedem o oposto. É a escolha de trazer para o presente a qualidade de atenção, de cuidado e de comprometimento que normalmente reservamos para quando tudo já está funcionando. É, no fundo, a descoberta que os estoicos fizeram e que continua sendo descoberta por cada geração que se dispõe a olhar honestamente para dentro. Você não está esperando que a vida mude para ser quem você quer ser. Você está sendo quem quer ser como forma de mudar a vida. A ordem importa, a sequência importa.
O lugar de onde a ação nasce muda tudo. E esse lugar é dentro de você, agora, exatamente como você está, com tudo o que você tem e tudo o que ainda não tem. É aqui que começa. É aqui que sempre começa. Então me diz nos comentários, e quero que seja uma resposta real, não a que parece certa, mas a que é verdadeira para você agora. Tem alguma área da sua vida onde você sabe no fundo que está agindo pela metade porque ainda está esperando confirmação de que vai funcionar? Não precisa ser longa a resposta, só precisa ser honesta, porque às vezes nomear a coisa é o primeiro ato de agir como se você já soubesse o caminho. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Não todo mundo vai achar esse canal sozinho, mas talvez você seja o elo que leva essa filosofia para alguém que está esperando exatamente essa mensagem para dar o próximo passo inteiro. Se inscreve aqui, porque tem muito mais vindo por aí. E o que estamos construindo juntos nesse espaço é exatamente isso. Pensar mais fundo para viver com mais presença.